Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundante sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu queria ler de novo o versículo 9 e 10. Em outra tradução diz assim: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: que no devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Ou seja, nos finais dos tempos, tudo vai convergir em Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não há relação entre céu e terra sem Cristo. Não há relação entre céu e terra sem Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, hoje eu estava fazendo algumas gravações com o meu filho Samuel em casa, do propósito que Deus tem dado para ele. Todas as segundas-feiras, amanhã tem mais um vídeo aí no canal dele, no Instagram. E Deus começou a falar muito comigo enquanto ele estava preparando a mesa ali para a gente filmar. O Senhor falou uma coisa muito séria comigo, disse assim: não substitua algo errado por algo falso. Não substitua algo errado por algo falso, porque é muito mais fácil você tirar a pessoa do erro do que da falsidade. É muito mais fácil você ajudar uma pessoa que está fazendo errado, porque o problema não é fazer errado, é crer errado. Porque se você faz errado, com a ajuda do Evangelho e com Cristo, com a Bíblia, você pode ajudar aquela pessoa a fazer a coisa certa. O problema não é a ação, o problema é a natureza. Porque a natureza, se ela não for transformada, a identidade não for transformada, a gente está sempre procurando fazer boas ações. Eu não estou dizendo que as boas ações estão erradas. As boas ações são certas, nós precisamos fazer boas ações, mas a partir de uma natureza correta, de uma identidade correta, né? As diferenças, pensar diferente de Cristo é muito perigoso. Pensar diferente de como Cristo pensa. Por isso que eu acredito que o Senhor, Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Colossenses capítulo, acho que é o capítulo 3, Paulo fala no versículo 1 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. E no versículo 2 ele diz: buscai as coisas que são de cima. Ou seja, os pensamentos dão início às ações, né? Nós precisamos pensar para buscar. Então é muito importante nós termos a mente de Cristo e entender as diferenças de movimentos que nós vivemos nesses dias, né? Porque os movimentos, eles transicionam. Movimentos transicionam, agora fundamentos não. Fundamentos são eternos, mas movimentos são modernos. A gente pode ter um movimento moderno, né? A gente, por exemplo, está aqui nesse culto e está acompanhando aí milhares de pessoas na internet. É um movimento moderno. Você pode assistir o culto de casa, você pode até aceitar Jesus de casa. Quantas pessoas no dia de ceia ceiam de casa, que não conseguem vir? Então os movimentos da igreja estão modernos, mas os fundamentos são eternos. Amém, irmãos? Os movimentos circulam, mas os fundamentos não. E você vai perceber que as pessoas perguntavam para Jesus: de onde vem a sua autoridade? Eles perguntavam para Cristo: de onde vem a sua autoridade? O que é que eu aprendo aqui? Eles sabiam que Jesus tinha autoridade, eles só não sabiam de onde vinha.
mas eles sabiam que Jesus tinha autoridade. Eles não sabiam como responder àquela autoridade. Jesus não estava num templo, Jesus estava com 12 discípulos, fazendo a obra de Deus, do seu Pai, e eles perguntavam: olha como ele tem autoridade. E perguntavam para ele: da onde vem essa sua autoridade? E Jesus respondia: meu Pai me enviou. Ou seja, eu não estou aqui debaixo da minha autoridade, eu estou aqui debaixo da autoridade do meu Pai. Ou seja, eles sabiam que Jesus tinha autoridade. E aí ficava mais difícil quando Jesus dizia: foi o meu Pai que me enviou. Primeiro eles diziam: não, Deus não pode ter filho. Como que Deus vai ter filho? Então ele não é Deus. E agora Jesus está dizendo que se movia na autoridade do Pai. Irmãos, a gente já aprendeu isso lá no beabá da teologia, que o espírito, para ser legal, ele precisa de um corpo. O espírito, para ser legal, tanto o espírito do mal quanto o espírito do bem, ele, para ser legal, ele precisa de um corpo. Ele precisa entrar pela porta, e a porta é um corpo. Quando a Bíblia diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Espírito Santo também tem um corpo, que é você, para você funcionar na autoridade de Deus. E nós precisamos entender isso, porque senão nós não vamos andar debaixo dessa autoridade de Cristo. Nós vamos estar sempre à mercê da nossa necessidade, da nossa dificuldade. Nós vamos estar sempre precisando nos mover a partir da nossa necessidade, e a gente age como se Deus tivesse pena da gente. Ou seja, Deus tem que ter compaixão de mim, porque eu estou muito mal. A gente não age como alguém que tem certeza da salvação, que tem certeza da vida eterna, que tem certeza que Jesus vai voltar aqui. Você crê que Jesus vai voltar mesmo, irmão? Então nós precisamos agir como alguém que tem certeza disso. A igreja precisa se mover pelo reino. E toda ideologia que não é cultura de reino, ela vira uma miopia. Ou seja, o que é uma miopia? Ela só vê um lado, ela não vê todo. Então muitas pessoas vivem na igreja com uma miopia, ou seja, ela só vê o lado dela, ela não vê o corpo de Cristo se movendo. Então, se está dando errado com ela, ela começa a medir o reino por aquilo que ela está vivendo de ruim. Mas o reino é muito maior do que a nossa situação momentânea, amém, irmãos? O reino é muito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui rindo, falando da pastora Esther, da pizza, rindo do espetinho, do porco no rolete, e de repente nós acalentamos o nosso espírito para orar por um irmão que estava lá na UTI. Você viu como que é a vida? Você viu como que é a vida? A gente vendia flor antigamente. Eu e Iraci, o primeiro negócio que a gente teve depois de casar não foi droga não, viu, irmão? A Iraci tinha uma floricultura, né? Isso que era uma flor, aleluia, coisa linda. E eu, como um bom beija-flor, né? Ela tinha uma floricultura, e eu entregava flores nas floriculturas de Blumenau, até Rio do Sul eu ia. Nós éramos recém-casados. E eu tinha uma frase para vender flor que eu dizia assim: ó, nem as flores têm a mesma sorte, umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Eu já era poeta naquela época, meu filho, né? E vendia flor. E pasmem, o tempo que a gente mais prosperava era em finados, quando todo mundo estava chorando pelos seus entes queridos, nós estávamos vendendo flor. E também dia das mães, dia dos namorados. O que eu quero dizer com isso? Que a situação, irmãos, a situação muda. Amém? A tua situação muda. O que não pode mudar é a tua fé, é os teus fundamentos, aonde você está firmado, em que Deus você serve. Porque a situação muda. Tem dia que você está melhor do que o dia de ontem, tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. E a miopia, ela gera o que? Ela gera idolatria. Porque em coisas, ela gera idolatria em coisas e em pessoas. Por quê? Porque ela não vê o todo, ela não vê o propósito todo, ela vê a partir da sua necessidade e a partir da sua dificuldade. Então às vezes a gente mede as pessoas por aquilo que nós estamos vivendo, e não por aquilo que a Bíblia está declarando para nós.
De repente você está passando um momento difícil, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que estar triste como você está triste. A gente se compadece da tristeza dos irmãos, se compadece da dor, claro que se compadece. Mas a Bíblia diz o que? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Você está vendo que as suas emoções, elas têm picos. O que não pode ter o seu espírito não, o seu espírito está firmado em Deus, amém? Amém, irmãos? Porque um dia tudo vai se converter em Cristo. Um dia tudo vai se encontrar em Cristo. Todas as dificuldades, tudo que nós estamos vivendo. Então a nossa orientação deve ser a partir do princípio, não só das expectativas ou dos nossos desejos. Eu tenho que me orientar a partir do princípio, e o princípio diz que Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e Ele já me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. E Ele já declarou, aqui a Bíblia está dizendo que Ele está declarando os mistérios, que todas as coisas vão se converter em Cristo. Eu tenho que partir desse princípio que já está feito, irmãos. No final já está pronto. Não, mas isso é predestinação. Não, eu vou viver se eu quiser. O livre-arbítrio. Você vai escolher ou não se você quer viver isso. Mas eu preciso perceber que já está pronto. Quem quer chegar? Quem quer chegar no final? Eu também quero. Agora, se eu quero chegar, eu primeiro preciso saber de onde eu estou partindo. Porque se você ligar o GPS do seu carro, você precisa botar pelo menos onde você está. Se você põe o endereço, não é assim? Você põe o endereço no GPS, ele parte do princípio de onde você está, não é assim? Então eu preciso saber onde eu estou, para chegar onde eu devo chegar. Procurar chegar em algum lugar, eu preciso saber primeiro onde eu estou, como eu estou vivendo, qual as minhas ações, qual é a minha formação para viver isso. Porque às vezes, se não, irmão, se eu não sei onde eu estou, eu faço qualquer coisa para chegar. E sutilmente eu vou manipulando e perdendo, e vou me perdendo no caminho. Vou perdendo o amor no caminho, vou perdendo a fé, vou perdendo os princípios. Quantas pessoas que começaram fogaréu, meu Deus, o cara era fogo puro, mas aí as coisas começaram a ficar difíceis. Ele começou a mudar o seu comportamento, porque não consegue mais adorar a Deus como adorava antes, não consegue mais servir a Deus, porque essa pessoa foi transformada por demandas. Então o dia difícil, diga para alguém que está do seu lado, o dia difícil não define quem você é. O dia difícil não define quem você é. Amém, irmãos? Por isso eu tenho cuidado com a escatologia sem amor, aquela que não gera comportamento correto para os seus dias. Melhor é o fim das coisas, eu sei, mas sem a consciência do começo correto, não faz sentido esperar o fim. Se eu não souber o início correto, Jesus é o alfa, Ele é o ômega, ok? Mas Ele também é o alfa, é o princípio de tudo. Se tudo vai convergir nele, é porque tudo começou nele. Aleluia! Tudo começou nele, então a segurança que eu tenho que vai terminar nele é porque começou nele. Eu preciso partir desse princípio, senão eu vou trabalhando na igreja, eu vou fazendo campanhas na igreja para mudar o meu comportamento. Isso é importante também, mas só mudar o comportamento sem entender o fundamento da natureza, irmãos. Eu preciso mudar a minha natureza, ou seja, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu sei que tudo ficará bem, porque Ele é o alfa e o ômega. E sempre que nublar o caminho, que eu não achar sentido, eu tenho que parar, e eu tenho que procurar saber se o novo céu e a nova terra que Jesus prometeu, não é para o evangélico, irmão, é para quem nasceu de novo. Novo céu e nova terra é para quem nasceu de novo.
A minha herança está no céu, mas o céu não é a minha herança. A minha herança é Cristo. Porque se tudo vai terminar nele, eu estou esperando é Ele. Aleluia. Jesus nenhuma vez disse para Deus que ia para o céu. Ele disse: eu vou ao Pai, eu vou ao Pai, eu vou ao Pai. E nós muitas vezes, num sentimento de fuga, de escape, a gente diz: ai Deus, me leva daqui, me leva para o céu. E Deus diz: não, chama o céu, eu chamo o céu. Você quer vir? Não, eu quero ir. Chama o céu, venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Chama a realidade do céu presente para os seus negócios. Chama o céu para a sua família. Chama o céu para criar seus filhos. Chama o céu para a sua empresa. Diga: Senhor, venha teu reino. E muitas vezes nós queremos escapar daqui. Não, irmãos, nós não somos covardes. Nós estamos esperando o melhor de Deus. Jesus está vindo. Amém? Você crê nisso? Eu não estou esperando o fim do mundo. Eu estou esperando a restauração de todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas. Eu creio que Ele vai restaurar todas as coisas. A partir dEle. A minha pergunta é: quando Ele vier, achará fé na terra? Ou Ele vai achar uma igreja evangélica cheia de gente vazia, que quer bênção, que quer que Deus resolva seus problemas, mas que não entendeu o seu lugar no plano eterno? Deus tem mais do que suprir suas necessidades, até porque necessidade, Deus não investe nela. Deus supre elas, mas não investe nelas. Deus investe nos seus propósitos. Aleluia. Então você precisa acordar de manhã, meu irmão, orar, antes de fazer qualquer coisa, levantar suas mãos, mesmo deitado na sua cama, levantar e dizer: Deus, o que é que nós vamos fazer hoje? O que é que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o segredo seu hoje para mim que eu ainda não sei? Qual é o seu segredo que eu ainda não descobri? Qual é a revelação que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Muitas pessoas estão buscando uma palavra. Espera aí, deixa eu te explicar isso. Muitas pessoas estão buscando uma palavra. A minha pergunta é: para que você precisa de uma palavra para esse tempo, se você já tem uma Bíblia que te conduz do começo ao fim? Aí, peraí, quando você precisa de uma palavra para te localizar, vou te dar uma palavra, mas é para localizar você, porque o plano já está. Quando você recebe uma palavra profética, como nós recebemos aqui esse final de semana, muitas palavras proféticas. Eu estava sentado lá na mesa, porque só tinha mulher aqui, irmão, estava lá escondidinho lá na mesa e anotando algumas coisas. Muitas palavras foram liberadas, mas as palavras não vêm para mudar o plano, vêm para localizar você nele. É para localizar você no meio do plano. Agora, é claro, se você está fora do plano, ela traz você de volta. Se você está adiantado no plano, ela puxa você para trás. Se você está atrasado no plano, ela empurra você para frente. Porque Deus tem um plano eterno para mim e para você, irmãos. Isso não vai terminar daqui 10 horas da noite, quando esse culto terminar. Não, isso não vai terminar 10 horas da noite. Isso é só um desafio para mim e para você. Então eu venho todas as semanas, eu ouço todas as semanas, eu leio todos os dias, eu busco todos os dias para me localizar no plano eterno, para saber se eu não estou fora daquilo que Jesus disse e faz. Ele disse: Luiz, eu vou fazer isso. E a gente diz: mas Jesus falou que vai fazer nova todas as coisas. É nova para mim e para você, para Ele não é nova. Ele faz o fim desde o começo. Ele fez todas as obras e descansou no 7º dia. A Bíblia diz que Ele descansou de todas as obras que havia feito. Está pronto. A rua está pronta. A rua está pronta. E cada vez que você ouvir um profeta, não é para te dar um novo caminho, é para te localizar no caminho que você está, mostrar para você: você está aqui agora. Você precisa de uma palavra para se localizar em que estado você se encontra, não para te dar um novo destino, como se você... Porque se você precisa de um novo destino, o que está escrito está errado, Saulo. Você não precisa de um novo destino, porque o que está escrito está certo. Eu não preciso de um novo destino. Eu já sei o meu destino, porque está escrito.
Eu preciso saber, quando eu recebo uma palavra, é como se Deus dissesse: você está crendo mesmo no que eu disse? Você está localizado mesmo no que eu disse? Amém, querida? Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Efésios 1, 9 e 10, lemos o propósito eterno. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Olha aqui para mim. Ele vai reunir na autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Agora, não, isso é muito forte, irmão. Você é o único ser que tem as duas naturezas. E a gente até canta: céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Você é o único ser que tem as duas naturezas. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, mas me formou do pó da terra. Eu tenho as duas naturezas, céus e terra vivem em mim. Por isso você diz: hoje eu não estou bom. Você acordou na terra. Tem dia, cara, que dia maravilhoso. Você acordou no céu. Tá, pastor, como é que eu faço? Quem é que me governa? Quem te governa é quem estiver melhor alimentado. Te governa quem estiver melhor alimentado. Se você vai se alimentar só com as coisas da terra, é a terra que vai te governar. Então você vai ser governado por prazer, só ambição, só conquista. Mas se você é governado também pelo céu, você vai ser governado por simplicidade, por perseverança, por humildade. Nós cantamos aqui hoje: me ensina a ser manso e humilde como você. Você é pó e terra. Se vai reunir com Ele céus e terra, no final eu vou estar lá, mano, porque eu sou pó e terra. Eu sou pó e glória. Tem pó e tem glória dentro de você. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa. Quem você alimenta mais vai governar. Porque você é um ser biológico, você é um ser sociológico, você é um ser psicológico, mas acima de tudo você é um ser espiritual. E você precisa alimentar seu espírito. E a única coisa que alimenta o seu espírito é a voz de Deus. Nenhuma outra voz alimenta o seu espírito. Vozes alimentam sua alma, vozes alimentam as suas vontades, mas a única coisa que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. Por isso, ouça o que o Senhor está te dizendo nesses dias. Alimente seu espírito, convergir nele todas as coisas do céu e da terra. Sabe o que é isso? É unir céu e terra. Jesus Cristo é do céu e da terra. Então tudo precisa ser unido através dele, porque ele veio do céu, habitou na terra. A Bíblia diz que um dia, quando você partir dessa terra, o que é da terra vai voltar para a terra, mas o que é de Deus volta para quem? Para Deus. Então você tem que alimentar seu espírito. Alimente a sua vida. Ele me abençoou, Ele me elegeu, e no final todas as coisas vão se encontrar nele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço. Bota aqui para mim, querida, Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. Olha o que diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então tem gente que acha que Jesus vem buscar a sua igreja e vai abandonar a terra. Não, ele vai reunir tudo nele. Céus e terra vão se encontrar nele. Ele quer novo céu e nova terra para quem nasceu de novo, governar junto com ele. Céus e terra
Nós não vamos deixar terra para ir morar no céu, não, tudo vai convergir nele. Céus e terra vão se encontrar nele. E quem estiver nascido de novo vai habitar nesses ambientes, vai viver nesses ambientes, vai transcender céus e terra. Por isso que o lugar mais seguro de Deus para a sua vida é no propósito de Deus. Eu vou repetir: o lugar mais seguro para a sua vida é no propósito de Deus. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, estando ali, todas as coisas concorrerão para o seu bem, para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Come closer, so I cross the room. Red on your ankles like a warning bloom. You got that fire in your steady eyes. One look and I'm spinning, no need to try. Hit the floor, top, hands in the air now. Don't let it stop. Aye, aye, feel it rise. One step, two step, right on time. Baila conmigo. Don't let go, don't let go. Baila conmigo. Set that heart on the road. Baila conmigo. Yeah, you know, yeah, you know. Baila conmigo to the whole. Então esse é o lugar mais seguro. Agora é claro, assim como no hospital, nem todos os pacientes correspondem ao tratamento, assim também é na igreja. Nem todos correspondem àquilo que ouvem. Nem todos correspondem à vida prática do Evangelho, à praticidade da cruz. Porque ouvir e falar é o mais fácil do Evangelho. Só que o Evangelho não funciona para quem ouve ou para quem conhece. O Evangelho funciona para quem pratica. Para quem pratica. E a agenda de Deus para este mundo é perdão e reconciliação. Eu vou repetir: a agenda de Deus para este mundo é perdão e reconciliação. Nós pregamos a mensagem de Jesus, mas nós não podemos negligenciar o caráter de Jesus. O caráter de Jesus é que respalda a sua mensagem. Por isso o caráter de quem fala também respalda a mensagem. Pense nisso. Então entre no Senhor com uma convicção de filho, não com uma carência de escravo, porque você não é escravo. Entre no Senhor como uma convicção de filho, e você vai viver o melhor do Evangelho. Evangelho, irmãos, é luz e movimento em meio às trevas. Evangelho é o estilo de vida simples e prático, na qual nós já temos um modelo. E qual é o modelo? Cristo é o modelo do Evangelho. Cristo é o modelo do Evangelho. Cristo é o modelo. Então antes de Deus fazer em você, de Deus fazer através de você, Ele quer fazer primeiro em você. Então não torne o Evangelho complexo, místico, para que ele seja aceito. Eu não preciso inventar, porque eu não fui chamado para inventar, eu fui chamado para descobrir. O Senhor está falando que os mistérios vão se revelar em Cristo. No final tudo vai convergir nele, céus e terra. Então o resultado do Evangelho não é para quem entende, é para quem pratica. O Evangelho não é uma recompensa para o justo, mas é uma esperança para o perdido. Isso é o Evangelho. O Evangelho de Deus não é Deus fazendo heróis, mas restaurando, resgatando vilões. Isso é Evangelho. Eu tenho que entender que Evangelho é para dar condição das pessoas se desenvolverem, e não só para protegê-las do mundo. Evangelho não é para te proteger do mundo, irmãos. Não é. Evangelho é para dar uma condição para mim e você nos desenvolver. Porque o princípio e o propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, é te poupar do sofrimento eterno. Então esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Então o que você está vivendo agora não define
o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está tendo que viver, isso não define quem você é em Deus. No final, tudo vai convergir nele. Então esse é o principal propósito do Evangelho. O Evangelho é complexo, pastor? Não, ele pode até ser complexo, mas ele não é complicado. Porque o Evangelho é complexo a uma mente humanista, mas ele é simples para homens que amam a Cristo. Para mulheres que amam a Cristo, o Evangelho se torna simples. Por quê? Porque não tem nada que ocupe a sua mente. Em primeiro lugar é Cristo. Se Cristo ocupa a sua mente, ocupa as suas ações, ocupa a sua fala, ocupa seus ouvidos, ocupa os sentidos da sua alma, as suas emoções serão dirigidas pelo Evangelho, serão dirigidas pelo Espírito de Deus. Seu tato, seu olfato, sua visão, sua audição, seu paladar, seus pensamentos e sentimentos, a sua alma. Por isso que o salmista diz: aquieta-te dentro de mim, alma, porque estás abatida dentro de mim. Um homem que vive no Espírito, ele não é místico, irmãos. Ele simplesmente dá voz de comando à sua mente, e dá voz de comando aos seus olhos. Ele diga para os seus olhos: não olhe. Ele diz para o seu ouvido: não ouça. Ele diz para a sua boca: não fale. Isso é ser espiritual, irmãos. É quando o seu espírito domina as suas emoções e a sua carne. Ser espiritual é quando o seu espírito, da tricotonia do seu corpo, o espírito, alma e corpo, quem governa é o espírito. Mas ele só governa se ele estiver alimentado com as promessas que já foram ditas pelo Senhor. Se você está esperando, aguardando realmente o que Deus falou para você, você não está inventando um novo caminho, uma nova forma. Você está cooperando com aquilo que Deus disse. Evangelho não são para homens assistirem à crucificação, mas são para homens serem crucificados com Cristo. Evangelho que estamos aprendendo tem que nos conduzir até a cruz. Um evangelho que não ensina você a nascer de novo, a negar-se a si mesmo, não é evangelho de Cristo. Porque eu só posso, se todas as coisas vão se convergir em Cristo, eu também preciso estar convertido em Cristo, convergido a Cristo. A diferença qual é? A diferença é que no final todas as coisas vão se converter em Cristo, na autoridade de Cristo. E eu não preciso esperar isso. Eu já posso me doar agora. Eu já quero me converter agora. Essa é a diferença de quem vai governar com Cristo. Porque no final tudo vai ser obrigado a se converter a Ele. Eu não estou me convertendo a Ele na obrigação. Eu estou indo porque eu quero. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso faz de você um governante com Cristo, faz de você um dependente de Cristo. Porque no final tudo vai ter que querer. No final todo joelho se dobrará, toda língua confessará. No final a natureza, toda a criação que está gemendo agora se converterá a Cristo. Tudo vai ser obrigado a dizer: só Ele é o Senhor. Mas eu não preciso esperar o final. Eu posso dizer agora: só Ele é o Senhor. Aleluia. É isso. Essa é a diferença. Eu quero reconhecer agora. Eu não preciso esperar o final, porque no final todas as coisas vão se convergir nele, tanto no céu como na terra.
Mas eu posso dizer agora: eu quero você, meu Jesus. Eu estou convertido a você agora. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar pecando, eu poderia estar vivendo para mim mesmo, mas eu estou vivendo para o Senhor. Eu resolvi, Senhor, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero ser um melhor filho, um melhor pai, eu quero servir meus irmãos. É difícil, quem falou que é fácil? Porque se eu ouço o Evangelho e não venho para a cruz, talvez eu não esteja ouvindo o Evangelho de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: Evangelho não é hóspede de nenhuma cultura. Alguém já disse isso? Evangelho é juiz de todas as culturas da terra. Evangelho não se hospeda na vontade de nenhuma cultura. Por isso, não adianta você só estudar cultura, você tem que estudar o Evangelho. Porque quando você chega em algum lugar com o Evangelho transforma tudo e todos. O Evangelho muda gerações, transforma a vida, muda governos, derruba e levanta governos. O que o Brasil precisa é do Evangelho. O que essa nação precisa é do Evangelho de Cristo Jesus. Sim, pregar o Evangelho não é tudo, viver o Evangelho é tudo. Porque pregar em pouco tempo, a inteligência artificial vai fazer isso para você. Na realidade já está fazendo. Você pode fazer no esboço. E pega o seu celular depois, baixa o chat GPT e diz assim: eu quero que você faça um esboço para mim sobre o Espírito Santo. Diz quantas páginas você quer. Daqui a pouco a inteligência artificial vai pregar o Evangelho para você. A diferença é que ela não vive o Evangelho. E o Evangelho, para quem não vive, quando transfere, se você prega o Evangelho e não vive o Evangelho, você só informa, você não transmite. Quem transmite o Evangelho é quem vive o Evangelho. Quem transmite vida é quem vive vida. Quem transmite promessa é quem vive as promessas. Então entenda isso. Nós não somos ministros de ideologias filosóficas. Nós não somos ministros de correntes filosóficas. Nós não somos ministros de costumes religiosos, de ideologias políticas. Nós não somos ministros de ambições materiais, de costumes. Nós somos ministros do Evangelho de Jesus Cristo, a qual céus e terra se encontrarão nele um dia. Tudo será convergido nele. Ele é a plenitude, ele é a medida exata do amor de Deus. Ele é tudo em todos. Pregar a Bíblia não significa que você está pregando o Evangelho. Tim Keller disse isso: você pode pregar a Bíblia sem pregar Jesus. Então eu vou falar uma coisa pesada de se ouvir, mas por favor, pratique. Se você está num lugar ouvindo o Evangelho e nos primeiros 30 minutos ninguém falar de Jesus, levante e vá embora. Porque ali não é Evangelho. Evangelho, Jesus é o centro, Jesus é a base, Jesus é o alvo, Jesus é a cobertura, Jesus é o movimento, Jesus é o fundamento, Jesus é tudo. Nós somos meros construtores e cada um ainda tem que ver como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento nessa construção. Cristo é o fundamento. Todo ensino que não ensina primeiro você a negar a si mesmo não é Evangelho. Então aprenda: a Bíblia não é minha comida, a Bíblia é o meu cardápio. Minha comida é Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você come de Cristo, você viverá por Cristo. Cristo será suas ações, fará parte das suas intenções. Suas ações e intenções caminharão juntas, porque você agora ouve o Evangelho, vive o Evangelho, pratica o Evangelho. Sabe que um povo alimentado de Cristo não depende de uma mão na sua cabeça. Um povo alimentado de Cristo não depende de palavras persuasivas de sabedoria humana. Um povo alimentado de Cristo não cria demandas para a sua igreja. Um povo alimentado de Cristo, ele coopera com o seu pastor e com a sua igreja. Ele não é um problema para a sua igreja. Se você é alimentado de Cristo, você coopera com aquilo que Cristo é, com aquilo que Cristo faz. Antigamente eu fazia programa de rádio
1998, eu fazia Manhã com Deus, 2 horas de rádio por dia. E nós cantávamos um corinho assim, ó. Não importa a igreja que tu és, se atrás... Essa tu não sabe não, meu filho. Ou atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu. Mas hoje, irmão, não dá mais para cantar, porque importa sim a igreja que tu és. Antigamente eu fazia rádio e eu dizia assim, ó, a pessoa aceitava Jesus comigo no programa, eu dizia assim, ó, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje eu não falo mais, eu digo, procure uma igreja perto da Bíblia. E se você tiver que andar para achar essa igreja, ande, não tem problema. Se você tiver que dirigir para chegar nela, dirige. Se você pegar um avião para ir nela, vai. Mas procure uma igreja perto da Bíblia, onde Cristo é exaltado, onde Cristo é fundamento, onde Cristo é vida. Aleluia, irmãos. Porque Bíblia e vida de Deus é fluxo. Primeiro você respira, depois você expira. Tenta só respirar sem respirar para você ver o que acontece. Tenta dar mais do que você recebe para ver o que acontece. Tenta se doar mais do que você recebe para ver o que acontece. Você morre. Vida é fluxo. Você tem que receber para poder dar. Então, querido, Jesus é a ação de Deus contra essa realidade mundana. Jesus é o nosso Cristo. Não existe ação nova sem Cristo. Não existe uma ação nova como esperamos. Existe uma próxima ação de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus vai fazer nova todas as coisas, é novo para a gente, irmão, não é para Ele. Então eu e você não precisamos produzir algo para corresponder às demandas de hoje. Nós precisamos entender o que Cristo está dizendo e viver a partir de Cristo. Experimente gastar tempo pela manhã antes de sair para o trabalho. Experimente talvez 10 minutos, talvez 20, talvez meia hora. E o meu medo é que se você é o dono do trabalho, talvez você não consiga nem ir. Quantas vezes eu sento em casa para escrever um pouco, para ficar com Deus, e eles vão produzindo o almoço, vão fazendo o almoço, vão botando na mesa. E quem é que come, irmão? Você já entrou num outro ambiente? Já foi, já era. Porque céus e terra se encontram. Embora você está na terra como ser humano, um terráqueo, quando você entra em Deus, você é trasladado para um ambiente onde Deus habita, onde Cristo está. E aí algumas coisas não fazem mais sentido, irmãos. Ah, pastor, mas é muito difícil. Se você viver a partir de Cristo, nada é difícil. Tudo vai se tornar, tudo vai dar para viver. A Bíblia diz que maldito é aquele que morre no madeiro. A Bíblia diz que maldito é aquele que morre no madeiro. Mas depois da ressurreição, Jesus ressignificou aquilo. Aquilo que era maldito foi usado para uma nova realidade, que nasceria a partir dali. Então não vos alarmeis, porque tem muitas coisas que parecem ser malditas agora. Não te alarme, não te alarma. Jesus pode ressignificar isso na sua vida. Amém, amém. Talvez você está sentado aqui hoje dizendo: cara, eu já fiz tanta coisa errada. Eu já me perdi no casamento 2, 3 vezes. Já tentei ser feliz, já tentei fazer coisas certas. Puxa, já dei cano e calote em tanta gente. Eu não consegui mudar minha vida, eu não consegui. Deixa eu te falar uma coisa, não te alarma. Jesus pode pegar aquele madeiro maldito e ressignificar na sua vida. E aquele madeiro que era maldito, aquele que morre no madeiro, aquele que morreu no madeiro ressuscitou. E a cruz foi ressignificada em algo de transformação de vida.
Aleluia. Então pense nisso. Quando tudo estiver sendo destruído, não te alarma. Quando tudo parecer maldito, Jesus pode ressignificar a partir daquilo. Amém, irmãos? Então não importa o que você viveu até aqui, se você entender que Jesus pode mudar a sua vida, você não pode fazer contas a partir do seu passado. Você não pode achar que você não é digno porque o seu passado, a Bíblia diz que Ele me abençoou, Ele me elegeu. Eu só preciso entrar e acreditar que o que Ele fez é para mim. Eu preciso entrar nisso. Como eu disse, a gente não espera Jesus voltar para o mundo acabar. Nós esperamos Cristo voltar para que o mundo que Ele nos prometeu comece. Novo céu e nova terra. Então eu não estou esperando Jesus voltar para que o mundo acabe. Eu estou esperando Jesus voltar para que o mundo que Ele prometeu comece. Ele prometeu um novo mundo. Eu tenho que ficar nesse mundo aqui, cara. Não dá. Tem coisas que não dá para suportar mais. Mas eu estou esperando Jesus voltar. E eu não estou esperando esse mundo acabar. Eu estou esperando que o mundo que Ele prometeu comece. Porque o mundo que Ele prometeu para você vai começar. E sabe que você já pode viver partes dele agora, se você atrair o reino dos céus para o mundo que você está agora. Então você não tem que procurar uma forma de viver neste mundo. Você tem que procurar uma forma de viver aqui, de uma forma que o mundo a qual você pertence se manifeste aqui através de você. O mundo que você pertence não existe doença, é saúde divina. O mundo que você pertence não existe ganância. O ganancioso que estava lá já foi derribado. O mundo que você pertence não existe individualidade, porque quando Deus cria, Ele diz façamos. Ele trabalha no indivíduo, mas sempre pensando no coletivo. Ele diz façamos nós. O mundo que você pertence, opa, não empurra não. O mundo que você pertence, ele é coletivo, ele é eterno. Então se prepare, irmãos. Se prepare. Você está esperando Deus mudar o seu mundo, e Deus está esperando você nascer de novo, para viver o mundo que Ele tem. O mundo que Ele tem para você. Então, pastor, o sofrimento de agora nos diz que estamos perto do início do mundo que Ele nos prometeu. Novo céu e nova terra. Amém? O sofrimento de agora, o que Ele faz? Ele nos diz que nós estamos perto do início. Amém? Pastor, mas eu estou cansado, está difícil. Ei, cansado não é motivo de parar, é motivo de descansar. Está cansado, você não tem que parar, você só tem que descansar. Descansa no Senhor. Você ainda quer, se você ainda quer, você não me diga que você quer Cristo. Porque se você quer Cristo, você não vai conseguir mais querer você. Você não vai conseguir mais viver da forma que você vive. Ontem eu me identifiquei com a Cris enquanto ela pregava, porque ela disse: quando está no final eu desço. Eu também sou assim. Quando está no final eu sempre desço. Para você não achar que quem está lá em cima é melhor do que você e é perfeito. Eu estou buscando a mesma coisa que você. Para mim talvez é um pouco pior, porque eu conheço um pouquinho mais talvez. E porque eu conheço mais, eu preciso dar mais respostas. Então o meu trabalho é ajudar você a achar Cristo e trazer Cristo para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família, para tudo que você está fazendo. Jesus quer ressignificar a sua vida. Esse madeiro maldito pode se transformar em um lugar de transformação de vida. Amém, querido? Amém? Pastor, mas está difícil. Mas esta leve e momentânea tribulação, ela me diz que novo céu e nova terra está perto. Novo céu e nova terra está perto. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos desfrutar da vida, mas por favor, não coloque nisso a sua esperança. A sua esperança é Cristo. A sua esperança é Cristo. Desfrute de tudo que você puder,
A Bíblia diz para você comer comidas boas, para você beber bebidas doces, mas não esquece dos fundamentos que é Cristo. E é sobre esses fundamentos que nós nos reunimos aqui todos os domingos, todas as semanas. Nós estamos aqui todo santo dia. Quando eu estou em algum lugar, a equipe está aqui. Por quê? Porque nós acreditamos, nós estamos esperando Cristo. Cristo não vai nos pegar de surpresa. Nós estamos esperando. Ah, mas ele vai vir como ladrão. Ele vem como ladrão para quem não espera. Para quem espera, ele vem para casar. Ele vem como noivo. Vou casar com ele, irmão. Estou fazendo enxoval. O enxoval está quase pronto. Mas eu fico com medo de aprontar. Quem pode querer me levar? Agora está tão bom. Agora que está bom. Ralei para caramba, né? Então eu quero convidar você para entregar sua vida para Cristo. Porque se não existe relação céu e terra sem Cristo. Não existe. Você não pode viver a eternidade sem Cristo. Então, pastor, mas está muito difícil essa realidade presente. Mas pior do que não entender a realidade presente é não entender Deus presente na realidade. Deus está presente na sua realidade. Então, se você está aqui nessa noite, ouviu o Evangelho, porque eu preguei Evangelho para você, e você vai sempre ouvir o Evangelho da minha boca. Sempre. Você ouviu o Evangelho. Se você quer mais do que prosperar, mais do que viver bem, você quer a eternidade. Eu quero, pastor, eu quero a eternidade. Então aprenda, o Evangelho não é para te livrar do sofrimento presente, é para te livrar do sofrimento eterno. Porque o sofrimento presente é a pedagogia de Deus para nos treinar para aquilo que é eterno, onde não há choro, onde não há dor. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite, você que está em casa também nos assistindo, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Cristo e gostaria de fazer isso agora, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero viver com Cristo. Se você quiser, vem aqui, eu quero orar por você.